Olá, caro pós-graduando. É com grande satisfação que recebo você para mais uma disciplina do curso de pós-graduação em Direito Penal. Já de início quero chamar a atenção para a disciplina que estamos trabalhando nesse módulo do curso, Direito Penal 1, parte geral. Esta disciplina, na grande maioria dos cursos de Direito das universidades brasileiras, é ministrada no primeiro ano do curso. E como professor eu tenho percebido que o próprio nome da matéria pode gerar no aluno um sentimento de que ela não tenha tanta importância, já que ela apresenta aspectos básicos do direito penal. E este pensamento pode induzir o aluno em erro, pois como disciplina básica, ela oferece conhecimento lógico, regras gerais, fundamentos que dão base sobre a qual se constrói todo o conhecimento jurídico penal. Agora, neste curso de pós-graduação, você terá a oportunidade de rever toda essa matéria, dando a ela a atenção necessária. Tenho certeza que esse é o momento certo para você estudar a matéria desse módulo, o que lhe proporcionará um grande salto no conhecimento jurídico penal. Para este vídeo, escolhi 4 assuntos, sobre os quais vou brevemente discorrer e que irão servir de base ou mesmo complementar os estudos que você irá desenvolver com o auxílio do caderno de estudos. Vou aqui tratar dos seguintes assuntos. Primeiro, a questão da autonomia do direito penal. O segundo assunto são as chamadas ciências penais ou ciências criminais. O terceiro ponto, o caráter fragmentário do direito penal e a sua influência na interpretação da lei penal. Finalmente, vamos tratar do caráter finalista do direito penal como limitador do poder de punir do Estado. Para iniciar nossos estudos, quero que você esteja ciente quanto à discussão que sempre é feita no tocante à autonomia desse nosso objeto de estudo que é o direito penal. Um grupo de autores que sustentam a não autonomia do direito penal o fazem levando em consideração o seu caráter subsidiário e sancionador, ou seja, que ele tem como função punir mais severamente os ilícitos que são primariamente estabelecidos nos outros ramos do direito. Sob esse ponto de vista, o direito penal é entendido como acessório, pois ele apenas reforça a proteção dos bens jurídicos realizada pelos outros ramos do direito. Ocorre que outra linha de entendimento justifica a autonomia do direito penal, especialmente porque, entre essas características, está o de ser constitutivo, isto é, gerar direitos e obrigações exclusivamente na seara penal. Assim, podem ocorrer ilícitos apenas no campo do direito penal, como, por exemplo, um crime tentado quando não chegou a resultar nenhum dano para a vítima. Pela autonomia do direito penal, apesar da sua subsidiariedade, se defende que a pena criminal não é acessória, não havendo necessidade de uma outra punição na esfera civil, sendo, portanto, autônoma. Uma conclusão ao assunto é dada por Zaffaroni e tem sido seguida por vários outros autores no sentido de que o direito penal é predominantemente sancionador, isto é, sanciona com maior severidade condutas já sancionadas em outros ramos do direito, mas, excepcionalmente, é também constitutivo, já que em determinados casos cria ilícitos que não encontram previsão na esfera civil. Apesar dessa autonomia, não podemos deixar de considerá-lo como um ramo do direito que se relaciona intimamente com outras áreas da ciência jurídica e também com outras áreas do conhecimento científico, como a medicina, a psicologia, a sociologia, a antropologia, entre outras. É sobre essas relações do direito penal que vou falar um pouco nos 2 pontos seguintes. Pois, apesar de poder ser considerado autônomo, vocês verão que para a compreensão da própria lei penal
é necessário muitas vezes buscar conceitos em outras ciências. Você já deve ter ouvido essas expressões, ciências penais, ciências criminais, que se referem ao conjunto de matérias jurídicas ou extrajurídicas que compõem um conhecimento básico para a apreciação de casos criminais. Sobre esse assunto, quero mostrar um interessante esquema elaborado por Zaffaroni e Pierangeli, que demonstra a interação entre essas áreas afins. No quadro superior do esquema, são apresentadas as matérias normativas, ou seja, pertencentes à ciência jurídica. Na primeira linha, encontramos o direito penal, que se ocupa do estudo dos crimes e das penas, podendo ser chamado de direito penal substantivo ou direito penal material. Lembro aqui que não encontramos normas penais apenas no Código Penal, mas as encontramos também nas outras leis, que geralmente são chamadas leis penais especiais, leis penais extravagantes, leis penais complementares ou leis esparsas. Na segunda linha é alocado o direito processual penal, também chamado de direito penal adjetivo ou direito penal formal. Este ramo do direito contém normas que servem de instrumento para o Estado aplicar aos casos concretos o direito penal material. O maior conjunto de normas processuais penais é encontrado no Código de Processo Penal, mas também pode ser encontradas em leis esparsas. A última matéria normativa é o direito de execução penal, que trata das regras de cumprimento da pena imposta ao condenado. Estas regras de execução penal podem ser encontradas na Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84, no Código Penal e ainda em outras leis extravagantes. Em resumo, enquanto o direito penal diz qual a pena deve ser aplicada para determinado fato criminoso, o direito processual penal mostra qual o caminho a ser percorrido para a aplicação da referida pena ao autor do crime. E, finalmente, o direito de execução penal determina como e onde será cumprida a pena imposta. Em um segundo bloco do esquema apresentado, encontramos as matérias não normativas, ou seja, as que não pertencem à ciência jurídica, mas mantêm íntima relação com o direito penal. Nas matérias não normativas, encontramos as seguintes: a criminologia, que estuda o fenômeno criminoso e suas causas, a personalidade do delinquente, sua conduta e as maneiras de ressocializá-lo. Podemos incluir aqui também a vitimologia, que estuda o comportamento das vítimas, os grupos de risco, o processo de vitimização e as relações entre a vítima e o criminoso. A outra disciplina é a biologia criminal, que se ocupa com as condições físicas e fisiológicas do criminoso. Nos dias atuais, esse ramo do conhecimento volta a ser explorado pelos estudiosos das ciências criminais, buscando muitas vezes tendências criminosas a partir da genética humana. A psicologia criminal também, que está ligada à biologia criminal, tendo por objeto a investigação da mente criminosa e a conduta do criminoso, a fim de compreender suas intenções e aí distinguir o dolo e a culpa, sua periculosidade e a necessidade ou não de aplicação de medidas de segurança. Quanto à sociologia criminal, levando em consideração que o crime é um fato social, a sociologia se ocupa com o estudo de certos grupos sociais e o meio em que o criminoso vive, a fim de compreender determinadas formas de agir e de se comportar. A medicina legal, que também aparece aí, é um ramo da medicina interrelacionada com o direito, buscando auxiliar a aplicação do direito através do conhecimento médico. Sua importância não se resume ao esclarecimento dos crimes, mas também para a definição de dados sobre a saúde e a capacidade das pessoas envolvidas no crime, os danos ao corpo humano, bem como os efeitos de certas substâncias no organismo. Também aparece no esquema a psicologia judicial, que é um ramo da psicologia que se ocupa das pessoas envolvidas no processo judicial, como o autor, o réu, as testemunhas, os informantes, etc.
quanto à sociologia judicial, a partir dos métodos científicos da sociologia, busca compreender as condutas das partes envolvidas no processo. A criminalística vem a ser a técnica de aplicação de várias áreas do conhecimento para a elucidação de um fato criminoso. Muitos dão o nome de polícia técnica, já que a maioria das vezes é operacionalizada por peritos que atuam no interesse das autoridades policiais que buscam comprovar como o crime foi praticado e a sua autoria. No bloco lateral, Zaffaroni demonstra a relação de todas as disciplinas apresentadas no esquema com a filosofia, a história e a política. A filosofia oferece ao direito princípios e conceitos aos seus institutos, descrevendo as relações jurídicas. A história, por sua vez, nos mostra o caminho já trilhado pelo pensamento jurídico, nos fazendo compreender o momento atual. A política também está interrelacionada com todas as disciplinas, pois o direito, imposto pelo Estado, é sempre um reflexo do pensamento político existente no momento em que se confeccionam as leis penais. Pode-se incluir aqui a chamada política criminal, que tem por objetivo apontar ao governo medidas legislativas importantes para o direito penal. Ainda, quanto a esse esquema formulado por Zaffaroni, é importante destacar que, no estudo das obras de direito penal, especialmente as sugeridas no caderno de estudos, vocês poderão encontrar outras disciplinas que possam ser incluídas nesse esquema. Na verdade, os autores com frequência divergem quanto à composição das chamadas ciências criminais, seja pela nomenclatura das disciplinas, quanto a uma pertencer a outra, como, por exemplo, a antropologia criminal pertencer à biologia ou à sociologia, dependendo da forma como é entendida, ou mesmo quanto ao papel de cada uma na relação com o direito penal. Perceba agora que é muito fácil encontrar nas normas penais situações que exigem do operador do direito recorrer às disciplinas que acabamos de comentar. Veja alguns exemplos. Na tela, o artigo 26 do Código Penal, que diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Você estudará essa excludente de culpabilidade no capítulo 7 do caderno de estudos. Mas, para definir, no caso concreto, se um determinado problema mental retirou totalmente a capacidade de compreensão do autor do fato, será necessário recorrer à psiquiatria forense. Já no artigo 59, que diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, aquelas penas que estão delineadas no Código Penal. Note que para o juiz iniciar a fixação da pena, deve ele obedecer às circunstâncias do artigo 59, que ele jamais conseguirá fazer sem um entendimento mínimo acerca da criminologia, quando trata da conduta social, da sociologia, quando busca os motivos do crime, da vitimologia, quando deliberar sobre o comportamento da vítima e assim por diante. Um outro exemplo podemos extrair do artigo 121 do Código Penal, onde no seu parágrafo 1º temos causas de aumento de pena que determinam o chamado homicídio privilegiado, que fala o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui também, para o reconhecimento do chamado homicídio privilegiado, é necessário que se atente para noções de sociologia, quando se tratar do valor social, de filosofia, quando se buscar o valor moral, da psicologia, quando se avaliar a violenta emoção, e ainda da vitimologia, quando se tratar da injusta provocação da vítima. Concluindo, embora o direito penal se apresente sempre com autonomia,
seus próprios dispositivos legais obrigam ao operador do direito buscar em outras disciplinas elementos para a sua compreensão e a sua aplicação. Segundo o caráter fragmentário que você estudará no caderno de estudos, o direito penal não visa proteger todos os nossos bens e direitos, mas apenas os mais importantes, de maior valor, essenciais para a vida em sociedade. No ordenamento jurídico, aqui considerado como todas as ciências jurídicas, como direito civil, direito tributário, trabalhista, administrativo, comercial, ambiental, etc., encontramos uma infinidade de ilícitos, isto é, de condutas antijurídicas, de condutas ilícitas, e destas, o direito penal seleciona somente aquelas mais graves, a fim de aplicar uma punição mais severa. A partir dessa percepção, podemos usar a seguinte máxima: todo ilícito penal é um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil é um ilícito penal. A partir dessa seleção de ilícitos previstos em outras áreas do ordenamento jurídico, o direito penal acaba por manter relação com todos eles, pois tudo o que é proibido pelo direito penal já está proibido também pelas outras áreas do ordenamento jurídico. Note, por exemplo, a existência de crimes contra a família, e aí a relação do direito penal com o direito civil, crimes contra a organização do trabalho, a relação com o direito trabalhista, crimes contra a administração pública e a relação com o direito administrativo e constitucional, crimes contra a ordem tributária e a relação com o direito tributário, crimes ambientais e a relação com o direito ambiental e assim por diante. Desta forma, fica fácil perceber que, apesar da autonomia do direito penal, o mesmo acaba por se relacionar com todas as áreas do direito. Levando em consideração isso que eu acabei de expor, quero chamar a atenção para uma importante regra de interpretação da lei penal que, uma vez utilizada, você terá maior facilidade na compreensão do texto legal que compõe os tipos penais. Os termos usados pela norma penal, quando se referem a institutos de outras áreas do direito, devem ser entendidos conforme sejam empregados naquela área específica. Vamos ver alguns exemplos? Observe o seguinte dispositivo legal. No artigo 171, que está aí na tela, que trata do crime de estelionato, encontramos outras fraudes no seu parágrafo 2º, e especialmente no inciso 6º, nós encontramos a fraude no pagamento por meio do cheque, que fala: emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Caso alguém tenha emitido um cheque predatado sem a devida provisão de fundos, teria praticado esse crime? A expressão cheque deve ser compreendida nos termos da lei do cheque, que é a Lei 7.357 de 85, sendo ele uma ordem de pagamento à vista. Assim, um cheque predatado, embora seja um costume comercial, desconfigura o sentido estrito da cártula, de forma que essa conduta não se enquadra no dispositivo legal do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Observem agora o artigo 235 do Código Penal que está aí na tela. Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Será que alguém que mantém uma união estável há vários anos, possuindo filhos inclusive, contrai casamento, praticaria esse crime? Aplica-se a mesma regra do exercício anterior. A expressão casamento deve ser interpretada conforme o direito de família disposto no Código Civil. Assim, embora a união estável seja equiparada ao casamento para os efeitos do direito de família, aqui a interpretação deve ser restritiva, não havendo assim configurado o crime de bigamia no nosso exemplo. Com as atividades que você acabou de acompanhar, mais uma vez pôde perceber que o direito penal, em que pese a sua autonomia, não pode ser interpretado de forma dissociada das outras áreas do direito.
caráter finalista do direito penal, que é tratado no primeiro capítulo do caderno de estudos e que constitui elemento de reconhecimento da autonomia do direito penal, reconhece como sua primordial finalidade a proteção de bens jurídicos relevantes. Assim, a proteção de determinados bens jurídicos, pode-se dizer, é a verdadeira razão de existir do direito penal. Por esta razão, toda norma penal incriminadora, obrigatoriamente, necessita ter como objeto a proteção de um bem ou direito relevante para a vida em sociedade. O bem juridicamente tutelado não vem descrito na norma penal incriminadora. Porém, da leitura desta norma, é possível perceber qual a sua finalidade, ou seja, que bem ou direito ele está procurando conferir proteção. Vamos identificar o bem jurídico protegido pelas seguintes normas penais. No artigo 121, por exemplo, matar alguém. Qual a finalidade do direito penal em punir o homicídio? Sua finalidade é buscar maior proteção ao bem jurídico vida. O artigo 129 pune-se a lesão corporal para proteger a integridade física e a saúde. Já a incriminação da calúnia, no artigo 138, visa garantir o direito à honra, enquanto que o furto é punido por violar o patrimônio. Esta atividade de identificação do bem jurídico poderemos realizar com todas as normas penais incriminadoras existentes no nosso direito penal, pois não existem tipos penais sem o correspondente bem jurídico. Dito isto, chamo a atenção de todos vocês para o fato de que o Estado não pode criar normas penais para incriminar condutas que não lesionem ou que pelo menos não coloquem em risco de lesão algum bem jurídico relevante. E se assim o fizer, dita norma deve ser considerada inconstitucional e afastada do nosso ordenamento jurídico. O simples fato de se tratar de uma conduta antiética, imoral ou mesmo pecaminosa não é suficiente para o seu estabelecimento numa norma penal incriminadora. Portanto, o caráter finalista do direito penal, assim como os demais que já falamos aqui e outros que vocês estudarão no caderno de estudos, acaba por limitar o poder de punir do Estado. A partir desse conhecimento, vamos analisar um dispositivo legal contido na Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente no artigo 304, que aparece aí na tela para vocês, e trata da omissão de socorro nos crimes de trânsito. Observando o artigo 304 do CTB, qual o bem juridicamente tutelado por esta norma penal? Pode-se dizer que a vida, a integridade física e a saúde da pessoa acidentada é a razão de existir dessa norma, pois são esses bens que ela procura proteger. Vamos agora evoluir no nosso raciocínio. Juntando esta informação com o que se disse anteriormente, no sentido de que não havendo bem jurídico a ser protegido, não há razão de se punir determinada conduta. Então, imagine que o acidente de trânsito em que houve a omissão de socorro, na forma do artigo 304 do CTB, o acidentado tivesse, em razão dos ferimentos, morte instantânea. Aí eu pergunto, se houve morte instantânea da vítima, há algum bem jurídico, vida, integridade física ou saúde a ser protegido? Parece-me que não. Mesmo assim, veja o que está disposto no parágrafo único do artigo 304 do CTB. Esse crime de omissão de socorro é incriminado ainda que haja morte instantânea da vítima. Este entendimento pode também ser aplicado ao artigo 135 do Código Penal e à causa de aumento de pena do artigo 302, parágrafo único, inciso 3º do CTB, que também trata da omissão de socorro. Por esses argumentos, tem-se arguído nos tribunais a inconstitucionalidade deste parágrafo único. Independentemente do entendimento de cada um, a verdade é que se trata de uma tese viável para ser discutida nos casos práticos que lhes são apresentados no dia a dia profissional. E o que é mais interessante
Esta tese foi desenvolvida a partir de conhecimentos tão básicos do direito penal que se limitam às suas características e ao seu próprio conceito, que você já estudará no primeiro capítulo do caderno de estudos que estão recebendo. Espero que com essas breves palavras eu tenha conseguido mostrar para você a importância de se estudar a matéria que estamos iniciando no dia de hoje. Neste vídeo, foi apresentado para você os seguintes assuntos. Apesar da sua autonomia, o direito penal se relaciona com outras áreas do direito e com outras áreas do conhecimento científico, necessitando de muitas delas, inclusive para a compreensão de suas próprias normas. Também foi possível perceber que na composição das chamadas ciências criminais ou ciências penais, o direito penal se relaciona intimamente com disciplinas jurídicas, como o direito processual penal e o direito de execução penal, bem como com disciplinas extrajurídicas, como a criminologia, a biologia, a psicologia, a sociologia, a medicina legal e a criminalística, além das relações com a filosofia, com a história e com a política. Também vimos que, a partir do caráter fragmentário do direito penal, as expressões contidas na norma penal devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme seu conceito no ramo do direito de onde provém. Os caracteres do direito penal servem, assim como os princípios do direito penal, delimitadores do poder de punir do Estado, só podendo haver incriminação de condutas que lesionem bens jurídicos relevantes ou, pelo menos, que o exponham ao risco de lesão. Finalmente, restou demonstrada a grande importância da disciplina Direito Penal 1, parte geral, pois só é possível a construção de um bom edifício de conhecimento do direito penal sobre uma boa base, cujo fundamento você começará a partir de agora. Desejo a você um excelente proveito deste curso e muito sucesso profissional a partir dos conhecimentos aqui auferidos. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos.